Nós estávamos naquele momento lidando com o desconhecido. Era tudo muito novo e muito célere. Nós precisávamos de fato nos unir. O que era que o país estava vivendo, o que era que o mundo estava vivendo. E nós não sabíamos absolutamente nada. A única coisa que a gente pode ter certeza que nós descobrimos foi a coragem. A pandemia chegou no Brasil, chegou em Alagoas, já estamos começando a ter os primeiros casos de Covid aqui em Alagoas. Me lembro como se fosse hoje dessa ligação. E ele me chamou, corre para aqui para a secretaria e vamos montar logo uma central de regulação de leitos. Você imagina uma guerra mundial onde todo mundo está disputando um armamento. E o nosso armamento era para salvar vidas. Os nossos armamentos eram os medicamentos, foram os respiradores. Faltou máscara, faltou oxigênio. Depois enfrentamos a questão dos respiradores, enfrentamos a questão da falta de leitos. E foram graças às ações que nós tivemos de prevenção dos municípios brasileiros que conseguimos salvar muitas vidas. E o anúncio do fechamento da economia, que veio rapidamente também do Brasil, quando foi aprovado o estado de calamidade nacional, calamidade pública, então foi um drama para a economia. Quantas pessoas, inclusive por estar em casa, perderam seus empregos. E aí eram duas guerras, uma emocional e outra contra o Covid. Fui informado que, para a grande maioria das pessoas, aquele vírus não passaria de um evento leve e orientei: fica em casa. Afinal, mesmo os doentes leves, que se sentiam aptos a circularem livremente, infectavam outras pessoas, e nesse efeito de onda, alguns, quase que numa verdadeira roleta russa, não iriam resistir. Nesse momento, eu já precisava lidar com uma pandemia de repercussão mundial e com as graves consequências humanas e econômicas que ela causava. Quando foi anunciada a possibilidade de fechamento da economia nacional, principalmente os setores urbanos que empregam o maior número de brasileiros e onde estão concentrados também, né, nesses dois segmentos, comércio e serviços, grande parte da mão de obra nacional, então houve um grande susto, né, para a economia. Por quê? Porque a Covid também tinha um componente de surpresa muito forte, né? Primeiramente, ela veio muito rápida do Oriente para o mundo ocidental. Ela entrou no Brasil também de maneira relativamente rápida, né? E fez com que esse fenômeno da pandemia fosse considerado um fenômeno ainda para ser traduzido. E isso gerava medo muito grande. E o anúncio do fechamento da economia, que veio rapidamente também no Brasil, quando foi aprovado o estado de calamidade nacional, calamidade pública, então foi um drama para a economia. Por quê? Porque em fechando as unidades produtivas, indústria, comércio, agricultura, mas principalmente o setor de comércio e serviços, isso causaria, como realmente aconteceu, um impacto muito grande, ou seja, nos dois principais setores econômicos e também os dois maiores empregadores, no caso o comércio e o setor de serviços, fazendo com que retrocedesse a taxa de crescimento nacional, que vinha de um período muito ruim, 2 anos de recessão, 2015 e 2016, e 3 anos seguidos, 17, 18, 19, de crescimento muito lento. Portanto, havia uma pressão muito grande de todos os setores econômicos e de todos os seus porta-vozes para que o fechamento da economia e o isolamento necessário da cidadania em casa não acontecesse daquela forma. Houve protestos, incompreensões, né? E depois ela foi sendo paulatinamente aceita, mas demorou. E mesmo no processo mais longo, né, ao longo do ano 2020, havia muita resistência à
necessidade, né, de isolar a economia, e alguns setores que elaboravam o discurso contrário a essa possibilidade, fazendo eco, né, junto ao meio empresarial e as pessoas que dependiam daquele trabalho, daquele emprego para sobreviver. A OMS reconhece que meu caráter fortemente descentralizado me tornava um potente aliado da população. E assim comecei em cada município desse imenso território a germinar uma semente de ação, quer fosse nas barreiras sanitárias, nos trabalhos nas feiras livres, na adoção de medidas artesanais, como implantação de pias públicas, de distribuição de máscaras caseiras para a população, de vidrinhos de álcool, de informação, reunindo equipes embaixo das árvores ou em qualquer outro campo aberto para não aglomerar, mas sem deixar de atuar. Minha experiência em ações coordenadas me possibilitou estar em todos os cantos, fazendo aquilo que era possível para o momento, enquanto aguardava por medidas mais efetivas. Ganhar tempo, preservar a vida. Essa era a minha missão. O SUS é um desafio diário para gestores municipais, estaduais e federais. Nós temos, desde a Constituição, o modelo tripartite de responsabilidade entre os entes federados. Porém, também desde a Constituição, nesses mais de 34 anos do Sistema Único de Saúde, o recurso é insuficiente. O governo federal aplica em média 1,5% de recursos próprios na saúde. A rotatividade de gestores, a troca de gestores a todo momento também é um grande desafio. E aí enfrentamos uma pandemia, onde todas as pessoas tiveram que se recolher, foi a primeira orientação, ficar em casa. O Ministério da Saúde muito fragilizado, com equipes novas, como eu disse, a toda hora tem gestores novos e não teve um comando. O Ministério da Saúde não exerceu aquele momento o comando das ações de saúde. Então, como buscar a integralidade das ações e serviços sem um articulador nacional, que é o Ministério da Saúde, que é o papel do Ministério da Saúde, ser o grande articulador, além de financiar, cofinanciar junto com estados e municípios a saúde pública. Então, nós tivemos que reinventar. A CONAS e CONASEMES se uniram, junto com prefeitos e governadores, para dar uma resposta, para fazer aquilo que o governo federal, por sua desarticulação naquele momento, aquela mudança toda, deixou de fazer. Então, não foi fácil, mas como nada é fácil no Sistema Único de Saúde. E à medida que fomos conhecendo a doença, conhecendo o desenho epidemiológico, a infestação, quer dizer, a contaminação de pessoas em determinadas regiões, nós fomos discutindo e orientando os gestores. Passamos pela questão toda a falta de suprimentos, de insumos, a questão de buscar na China e na Índia produtos e IFAs, coisas que o Brasil poderia estar produzindo, como máscaras, por exemplo, o país têxtil ter que importar máscaras, faltou máscara, faltou oxigênio. Depois enfrentamos a questão dos respiradores, enfrentamos a questão da falta de leitos, mas conseguimos, em pouco tempo, abrir 26 mil leitos de UTI. Ou seja, nós acompanhamos a evolução da pandemia, mostrando o SUS resiliente, e buscando ações, pactuando ações com o governo federal, estadual e municipal. Veio dinheiro, foram colocados 36 bilhões do governo federal, da União, para estados e municípios para fazer enfrentamento. Faltou coordenação nacional, mas teve recurso para que a gente pudesse nos organizar e prestar uma melhor assistência. Então, esse foi o cenário aí muito rapidamente enfrentado na pandemia. Obviamente, teve inúmeras ações que a gente desenvolveu ao longo desse processo. Nessa luta cotidiana, pude contar com alguns aliados importantes, a exemplo do protagonismo de um COSEMES no pequeno estado de Alagoas, que não se intimidou com o desconhecido e, percorrendo o território alagoano, foi levando exemplos, ensinando o que havia aprendido, reorganizando. Era chegada a hora de me reinventar.
E assim o fiz. O atual momento que a gente se encontra hoje, meus amigos, é um momento crítico. É um momento de a gente reforçar mais uma vez a importância da etiqueta respiratória, a importância do uso de máscara. O nosso tema de hoje é o Guia de Vigilância Epidemiológica para a Covid-19. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid, também conhecido como Centros de Triagem de Síndromes Gripais. Nós não sabíamos como fazer, pois nós tínhamos dificuldade de conseguir a medicação, nós tínhamos dificuldade de conseguir alguns insumos. Com isso, nós entramos quase que em desespero. Toda uma gestão, todo o Estado estava em desespero. O COSEMES buscou junto do Estado, a rede através do Charles, através da CESAL foi muito ativa junto com o COSEMES na reabertura de leitos, na distribuição de testes de Covid que nós não tínhamos também. Como chegou um momento que nós não sabíamos nem para onde pedir socorro. E aí veio mais uma vez a rede colaborativa do COSEMES nos chamar, deixar seus telefones 24 horas ligados para a necessidade do leito, do exame, da medicação, da busca do insumo. Nada foi fácil. Nada foi fácil. O cenário de verdade foi de guerra. A guerra contra o Covid. Nós não sabíamos o que fazer. O país estava aos pouquinhos retornando às suas festividades. Muita festividade particular trouxe o aumento desses casos. Quando nós achávamos que estávamos zerando, nós chegamos a 100 casos positivos. Quando nós achávamos que nós estávamos com quantitativo de medicamento suficiente, nós passávamos um final de semana e zerava o nosso quantitativo. E não foi diferente com os insumos, na falta da máscara, na falta da luva, na falta do protetor facial. E através do COSEMES nós conseguimos o diálogo com algumas portas. As portas foram se abrindo, as informações elas foram chegando para a gente, os leitos foram reabrindo através das informações que era buscada diariamente nos municípios e nós conseguimos salvar vidas. O cenário de guerra ela foi reduzindo, os informativos eram preocupantes, porque nós não sabíamos até que ponto nós poderíamos ir. Nós não sabíamos, inclusive, para onde, como cuidar do nosso povo. Porque nós tentávamos que essa população, assim como foi solicitado, que fique em casa. Mas a gente ouviu tanto, eu fico em casa e passo fome, ou vou para a rua e corro o risco de morrer por Covid. E aí, qual seria a nossa resposta? Até isso, na parte de parceria, a gente buscou a luta junto com o COSEMES, porque nós sabemos que deixar as pessoas em casa não foi fácil. Quantas pessoas, inclusive por estar em casa, perderam seus empregos. E aí eram duas guerras, uma emocional e outra contra o Covid. E nós passamos, enquanto saúde pública, nós tínhamos que abraçar tudo isso. Nós estávamos naquele momento lidando com o desconhecido. Era tudo muito novo e muito célere. Nós precisávamos de fato nos unir para ter um SUS igualitário, equânime e que realmente mostrasse a sua força e fosse à rua fazer valer aquele momento. Fazer valer para dar a importância que ele precisava.
É preocupante, na verdade, o que está acontecendo, né? Em nível de mundo, né? Não é de estado, isso é no mundo inteiro. E a gente, como vivemos aqui nessa região, né? Hoje, aqui no Nordeste, não temos mais a comunidade nenhuma isolada, né? Da situação do município, do estado, né? Da cidade. E com essa preocupação da gente hoje, né, a gente vivemos um pouco preocupado com isso, mas nós estamos fazendo alguma coisa, né? Além do que o município vem fazendo, né, com as barreiras sanitárias, mas a gente na comunidade, a gente estamos tendo um cuidado de menos ir na cidade e menos receber pessoas aqui na comunidade. Ou seja, pessoas que chegam na nossa comunidade, a gente não vai dizer ao sair, mas a gente tem um contato, uma longa distância, né, de 3 metros de distância. E a gente tem em Alagoas etnias que estão bem próximas à cidade, em alguns municípios, e que o trânsito desse indígena cidade e aldeia, ela se dá diariamente e assim continuamente. O cuidado tem que ser redobrado. Cuidado redobrado. Em qualquer espaço, indígena ou não indígena, ele tem que ser redobrado, né? E no não indígena, é mais redobrado ainda, até pela questão cultural também. Você precisa ter foco nesse ponto, e a equipe que trabalha dentro da aldeia tem que ter uma base dessa questão cultural, até para ter uma melhor abordagem para fazer com os indígenas. Era muito delicado o momento, difícil, né? Botar o pé na estrada, e por muitas das vezes não saber se nem voltava. É difícil mesmo gravar, porque graças a Deus não perdi nenhum ente muito próximo. Mas nós perdemos uma grande profissional. Mas a cada dia que nós caminhávamos, nós sabíamos que estava vivendo cada dia melhor, alcançando um objetivo, fazendo mais por esse SUS, fazendo mais pelo povo. E sempre incentivado pelos colegas com mais experiências, que nós íamos fazer melhor. A única coisa que a gente pode ter certeza que nós descobrimos foi a coragem de que cada gestor tinha dentro de si e que cada órgão de controle e o país como um todo tinha essa coragem para enfrentar. E o maior deles foi o SUS. O SUS ele foi testado e aprovado. E quando a gente caminhava nessas perguntas, nessas indecisões, nessas mortes que aconteciam, nas pessoas que eram muito próximas de nós, nossos trabalhadores, nossos colaboradores, os familiares das pessoas que acreditavam na saúde e que naquela guerra a saúde era quem estava ali para enfrentar tudo aquilo que nós vivemos. E aí foi quando o COSEMES foi fundamental mesmo, nessa parceria, onde todos os secretários formaram uma corrente e cada um era o elo para que todo mundo, e nessa época ninguém soltava a mão de ninguém, foi o mais importante. Nenhum município tinha mais prioridade que o outro. Todos eram, os 102 municípios, eles foram tratados de forma igualitária. Isso foi fundamental. Naquela situação, o que nós precisávamos era de apoio psicológico, apoio técnico, e isso foi encontrado com o COSEMES, na qual eu posso aqui referenciar a coragem do Rodrigo. Ele foi um guerreiro e soube conduzir com muita propriedade e com muita sabedoria toda a sua equipe do COSEMES. Naquele momento, quando também o COSEMES articulava com a AMA e que aquelas angústias eram partilhadas de cada secretário, de acordo com a realidade de cada município, porque enquanto uns se posicionava de alguma forma, outros não tinham a mesma condição, não tinham a mesma facilidade de atender os seus usuários como o outro município teria.
Então o COSEMES foi fundamental nesse momento, onde até luvas ficamos sem insumos, faltava insumos e faltava, acima de tudo, coragem de alguns profissionais. E a gente via o medo no semblante de cada um. Mas aí, quando começou a acontecer essa articulação do COSEMES junto com a AMA, todos nós secretários, principalmente eu falo por mim, tivemos mais coragem para enfrentar tudo aquilo que estava acontecendo. Estávamos lutando com o inimigo invisível, onde o secretário tinha que tomar decisões, não era com 24 horas, ele tinha que tomar decisões naquele momento, decisões junto ao Ministério Público, decisões com médicos, decisões com as pessoas que estavam ali na coordenação e na gerência da Covid-19. Então, assim, foi muito, muito importante mesmo essa articulação do COSEMES junto com a AMA e os secretários de saúde. Eu acredito que alguns colegas como eu tinham aquele sentimento. Quando alguns países, até mais preparados que o Brasil, não estava pronto para viver a pandemia. E o COSEMES Alagoas teve, de fato, uma importância muito grande. Nós nos unimos à Associação dos Municípios Alagoanos e, semanalmente, nós fazíamos uma reunião a cada segunda-feira para debater como andava cada município. E nós fomos buscar, eu podia dizer naquele momento, algo que não parecia muito real. Será que nós vamos conseguir? Mas esse SUS que nos fascina, que nos deixa a certeza de um sacerdócio, trouxe conosco o que nós poderíamos, a nossa força. Mas a gente aí se reinventou como se reinventa a cada dia. Era lives e mais lives, 2, 3, 4 por dia. Era live com os presidentes do COSEMES, era live com técnicos das vigilâncias e todo mundo muito bem preparado. E a nossa experiência também aqui, junto ao presidente Hugo Vanderlei, serviu de exemplo, não só para o Nordeste, como para o Brasil. Então, quando iniciou a pandemia, foi cancelado todos os voos do país, né? Brasília ficou sem nenhum voo para nenhum estado do Brasil. Nós passamos aqui 30 dias sem ter avião subindo nem baixando aqui em Brasília. E eu fiquei em Brasília o tempo inteiro. Passei 2 meses aqui e meio sem sair daqui de Brasília. Por quê? Porque aqui onde era tomada de decisões, onde nós tínhamos que nos reunir constantemente. Embora eu seja secretário municipal de saúde, comunicava com a minha equipe, com toda a autonomia que a equipe tinha lá no meu município, mas eu precisava estar aqui. E aí tive que conversar com a minha família, conversei com eles queriam que eu estivesse próximo deles por conta da contaminação, achava que a qualquer momento eu podia ser contaminado e até morrer também, porque naquele período quem se contaminava tinha grande chance de entrar em óbito por conta da virulência, da força do vírus. E eu conscientizei eles que isso não iria acontecer, que eu não iria ser contaminado, que estava tomando as precauções devidas, mas que era necessário eu estar aqui. A minha função exigia isso de mim. E fiquei com o Mauro aqui, nós dois ficamos aqui no hotel gigante como o hotel que nós ficávamos, só tinha 3 apartamentos ocupados, que era o meu, o do Mauro e mais outro apartamento que lá estava, que era de uma pessoa que trabalhava aqui no Ministério da Saúde. E esse ministério tão gigante como era, praticamente só funcionava o gabinete do ministro com mais algumas pessoas próximas e algumas secretarias afins, com a equipe muito reduzida. E esse período foi um período muito difícil, bastante duro, porque ao mesmo tempo que nós estávamos trabalhando aqui, chegava às 7 horas da manhã, saía às 10 horas da noite, atendendo a imprensa, atendendo aos colegas que queriam passar informações, debatendo junto com os colegas que estavam tentando formular também as políticas dentro do Ministério. Nós estávamos também conversando com a nossa família e mostrando a necessidade de estar aqui. E ao mesmo tempo convivendo com a morte de muitos colegas nossos, que a gente estava visualizando, que estavam morrendo Brasil afora, pela contaminação. E em determinado momento vinha sempre a preocupação, e se eu me contaminar, como é que vai ficar? Eu estou longe de minha família, estou longe de casa,
Mas a força de nós realizarmos algo e dar resposta naquilo que a gente estava se propondo a fazer era tão grande que a gente superava todas essas dificuldades. E o Corazem conseguiu, de forma paralela, comunicar muito rápido com os municípios. Trabalhamos muito forte a nossa base. Passamos muitas orientações técnicas para os nossos municípios. E foram graças às ações que nós tivemos de prevenção dos municípios brasileiros que conseguimos salvar muitas vidas. Todo santo dia, a gente colhendo o que tinha de informações, fora do país mesmo, antes mesmo de ter caso aqui, e vendo a dinâmica da dispersão, procurando entender como era que se dava a dispersão. Consumindo a literatura científica, né, o que tinha de publicações, que isso era também muito dinâmico, tudo isso para ir subsidiando, para a gente ir entendendo o comportamento. Paralelamente, a gente discutindo as necessidades de expansão de leitos, de necessidade, por exemplo, de abrir covas, preparar cemitério para abrir cova coletiva se fosse necessário, caminhão frigorífico, para, né, aqueles caminhões refrigerados para armazenar cadáver. Então, todos os extremos foram pensados, né? A gente precisava se organizar pensando em tudo. O bom foi que, olhando para trás, a gente vê que muita coisa do que a gente se preparou, a gente, pelo menos para a realidade de Alagoas, a gente aqui não precisou. A gente se reunia, por ocasião da sala de situação, todas as tardes religiosamente. Por volta de 3 horas da tarde, a gente já estava se reunindo, cada um migrando dos seus setores e se reunindo. Mas além da vigilância, vir com esse papel, né, que é um papel de vigilância, prever tendências, instrumentalizar a epidemiologia como um instrumento de fomentar a organização do sistema de saúde, mas também tem coisas que são específicas da vigilância. Por exemplo, a gente viu muitas informações desencontradas, por exemplo, e necessidades que nós tínhamos de definir regramento de distanciamento, regramento para utilização, o que é prioridade, o que não é. Então, isso é muito complexo. E esse foi a vivência nessa pandemia foi um divisor de águas que também mostra para a gente as nossas limitações e o quanto que a gente precisa dessa interseção com outros setores. E muitas vezes setores que não são ligados à saúde. O Ministério Público Estadual, a gente participa de um grupo nacional de direitos humanos. E no começo da pandemia, onde todo mundo estava assim, muito confuso, sem compreender direito a repercussão, a gente só sabia que a coisa estava se avolumando num nível muito grave, muito grande, né, com repercussões de morte assim, muito severa, números. E então a gente teve que se organizar nacionalmente mesmo, né, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público Brasileiro teve que se organizar para a gente poder fazer frente a compreender e frente à demanda que surgia em decorrência da pandemia. Então, no estado de Alagoas, nós começamos a atuar criando um grupo, um comitê, né, que era um comitê operacional, onde o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, a gente criou um grupo de WhatsApp para poder a gente ter uma tratativa mais próxima dos gestores, tanto do Estado quanto dos municípios, principalmente das duas sedes de macro-região, que é Maceió e Arapiraca, e com a participação do COSEMES. Então, a gente criou esse grupo, que a gente chama de COI, um grupo operacional mesmo, um comitê operacional, juntamente com a sala de situação da CESAL, para que a gente pudesse acompanhar, monitorar e informar o que é que o Ministério Público estava pensando a respeito da pandemia para os gestores e também acompanhar as demandas, as decisões dos gestores para a pandemia. Então, no estado de Alagoas, o Ministério Público Estadual criou uma força-tarefa Covid-19,
que faziam parte vários promotores, procuradores, coordenado pelo Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Márcio, com a participação da Administração Superior do Ministério Público e, como eu disse, vários promotores da capital e dos municípios. Então, a gente tinha reuniões, a Força Tarefa abriu a reunião e ficamos em reunião permanente. Foi um período em que todas as instituições, Ministério Público, Estadual, Federal, COSEMES, as Secretarias de Saúde, estávamos em reunião permanente, né? Se trabalhava mais de 15, 16 horas por dia. Isso sem ter sábado, domingo, feriado. Era de domingo a domingo, todo mundo pensando como melhor enfrentar essa pandemia, como melhor organizar os fluxos da assistência, tanto o Ministério Público quanto os gestores da saúde. Uma atuação que foi muito, muito importante, né, em conjunto, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado, foi quando começava a haver sinais de abertura, né, de que as coisas iam voltar a abrir, né, havia uma pressão, né, de certos serviços, né, para que a abertura fosse liberada, e a gente percebeu que não existiam critérios, né, para que essa abertura fosse discutida. E aí a gente participou de reuniões em videoconferência com assim, as mais diversas camadas, né? Tinha representantes de igreja, da hotelaria, restaurante, uma infinidade realmente, né? Com o gabinete civil, secretário de turismo, todos aqueles interesses, né, que também estavam em ponderação, né? Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde. E aí a gente, nesse momento, já ali junho de 2020, a gente expediu uma recomendação, acho que foi dos poucos atos assim, de prática, né? Assim, do normal, né? Porque todas essas outras coisas eram super resolvidas em reunião. E a gente expediu uma recomendação para que o Estado adotasse uma matriz, né, de risco para orientar essa reabertura, né? Aquele novo normal. Mas eu acho que foi essencial, né, nessa condução dessa reabertura, né, para que ela não fosse indiscriminada, ela não fosse, apesar da necessidade, né, relatada pelos comerciantes e tal, de reabrir, mas que ela não tivesse em desarmonia com o que a gente via de leitos superocupados, né? Porque a gente chegou momentos de ter 95%, 98% de leito de UTI ocupado. Então tem que ter uma ponderação. Então a todo tempo a gente exerceu esse papel, né? Lá na China, diante da possibilidade de um colapso da rede hospitalar, com o aumento da procura de doentes necessitando de internação nunca vivenciado antes, inauguram-se hospitais de 1.000 leitos. E aqui, pelas ruas, as pessoas louvam essa atitude e falam da eficiência do país estrangeiro, sem saberem que eu me organizava para disponibilizar mais de 30.000 leitos de UTI dedicados à Covid-19, mais que dobrando a oferta de cuidados intensivos que havia no Brasil de antes. 15 de maio de 2020, nós não tínhamos mais leito. Quando o governador Renan Filho me chamou em Palácio e disse, olha, a gente vai precisar de mais leitos e vocês vão precisar antecipar a abertura do Hospital Metropolitano, que estava previsto para o final de 2020.
E eu fui prontamente conversar com o construtor, ele disse que naquele momento não tinha condição. E eu disse a ele que a gente ia ter que abrir o hospital, nem que fosse uma parte dele, de maneira improvisada, para que a gente pudesse garantir a vida, salvar a vida dos alagoanos. E sem dúvida nenhuma, eu hoje sou muito grato à minha equipe, a todo mundo que contribuiu, que me ajudou, para que a gente naquele 15 de maio de 2020 a gente conseguisse abrir aquele hospital. Um hospital anteriormente projetado para ter 30 leitos de UTI e que no pico da pandemia nós chegamos a ter 75 leitos de UTI em pleno funcionamento, de maneira simultânea, todos com pessoas internadas e quase que todos com pessoas entubadas. Foi muito difícil, mas graças a Deus a gente está aqui hoje para contar essa história. Assim, eu ia a cada dia aumentando a qualidade dos serviços prestados, desenvolvia protocolos mais seguros, tratava, curava, acudia mais gente, sem deixar de lamentar e de chorar por cada vida perdida. Em momento algum, desconsiderei que cada um importa. Eu estava no HGE nesse dia, dando plantão, e recebi uma ligação do antigo ex-secretário Marco Ramalho. Me ligou e falou: Liz, eu preciso de você aqui na Secretaria de Saúde para ontem. A gente precisa montar uma central de regulação de leitos. A pandemia chegou no Brasil, chegou em Alagoas, já estamos começando a ter os primeiros casos de Covid aqui em Alagoas. Me lembro como se fosse hoje dessa ligação. E ele me chamou: corre para aqui para a secretaria e vamos montar logo uma central de regulação de leitos. E foi a partir dessa ligação que a gente estruturou, organizou a Central de Regulação de Leitos do Estado. Temos várias histórias para contar da época da Covid. A gente chorava, a gente ria, a gente se ajudava, porque a pandemia, como todos sabem, foi uma coisa nova para todos, tanto pela doença em si, como pela forma de conduzir os casos. Mas graças a Deus, graças à organização do Estado, graças à nossa Central de Regulação de Leitos, à ajuda de todos os hospitais que foram criados em nosso estado, a gente conseguiu ter um desempenho excepcional na Covid. Inclusive, Alagoas foi um dos melhores estados que teve esse desenvolvimento na pandemia. A gente não teve falta de oxigênio, a gente não teve falta de leitos. Chegamos a ter na nossa rede 1.500 leitos exclusivos para a Covid, que isso é um dado fundamental. Foram leitos exclusivos para a Covid. Quase 400 UTI e o resto foram leitos clínicos. Uma ideia amadora de que havia chance de vencer um vírus que tinha uma capacidade infinita de mutação usando medicamentos preventivos provoca-me um dos maiores estresses que já experimentei. Eu precisava garantir os leitos em funcionamento, o salário dos profissionais, os medicamentos para que esses profissionais pudessem tentar salvar a vida, porque essas pessoas ficarem vivas ou morrerem dependia de Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas o profissional de saúde ele teve um papel muito importante e a gente precisava garantir a condição de trabalho em meio a uma guerra. Você imagine uma guerra mundial onde todo mundo está disputando um armamento. E o nosso armamento era para salvar vidas. Os nossos armamentos eram os medicamentos, foram os respiradores, foram as camas, os monitores. Então, eu sem dúvida nenhuma, eu olhava e chegava à noite em casa, quando eu acompanhava o número de óbitos do dia, eu conversava muito com Deus, me agarrei muito na fé, para que eu tivesse força de acordar no outro dia de manhã e ter coragem de enfrentar tudo de novo. E cada vida salva era uma energia que a gente tinha. Cada momento que a gente conquistava, que a gente conseguia devolver uma pessoa para o seu seio familiar, a gente se revigorava e tinha mais energia para poder continuar. E assim a gente fez de 3 de março de 2020, quando nós tivemos o primeiro caso, até o último dia que eu fiquei na secretaria, dia 1º de abril de 2022. Foram 2 anos de muita luta, muita dedicação, onde eu não tive feriado, final de semana, onde eu tive que me afastar dos meus familiares. Pouca gente sabe, eu vou dizer isso aqui nesse documentário para vocês, pouca gente sabe, mas durante todo o período da pandemia eu tive que conviver com uma doença terminal do meu pai. E eu conciliava tudo isso e não me sentia no direito de divulgar isso para a população, porque eu estava ali com uma responsabilidade e ninguém me obrigou a estar ali.
Então, se eu estava ali como secretário de Estado naquele momento, eu precisava dar o meu melhor. Além de dar um suporte à nossa rede, para nosso estado, a gente também ajudou os pacientes de Manaus. Não sei se vocês lembram, Manaus precisou transferir alguns pacientes por falta de oxigênio. Eu fiz parte desse momento. Eu, em conjunto com minha equipe, secretários de saúde, SAMU, a gente esteve nessa madrugada no aeroporto até desembarcar o último paciente que chegava de Manaus. Isso foi algo bem marcante para mim, porque eu me lembro até hoje os pacientes descendo no avião com um balãozinho de oxigênio na mão, já com o último suspiro. Se eles não tivessem sido transferidos naquele dia, naquela noite, de repente aqueles pacientes tivessem ido a óbito. E o Estado ajudou, recebeu os pacientes, a gente regulou, internou e hoje eles estão com suas famílias. Muitos deles voltaram para Manaus e tem até uma história engraçada de uma paciente que veio, que ela gostou tanto de Alagoas, que quando ela se recuperou da Covid, ela era assistente social, acabou que ficou no Metropolitano. Hoje ela é funcionária nossa aqui do Estado, trabalha no Metropolitano e hoje ela é super grata ao Estado por ter dado aquele acolhimento, né, naquele momento tão difícil para eles, queriam ficar sem oxigênio. Então, realmente, a gente tem que agradecer a Deus, principalmente, agradecer ao nosso Estado, agradecer a todos os hospitais que foram criados, toda a ajuda que a gente teve na parte da saúde, na parte da assistência, para combater, nesse momento, a pandemia, que foi realmente algo inesperado, muito triste para todos. E a gente chegou a 97%, se eu não me engano, de ocupação de leitos de UTI, mas sem saturar. Não houve saturação e isso, mais uma vez, graças a essa capacidade de antever, de entender o padrão e antever. E aí, olhando depois, a gente viu que nós nem tivemos o cenário Alemanha, que era o mais otimista, de 5 vezes mais casos, mas também não tivemos o cenário França, que foi de 12 vezes mais casos. No caso de Alagoas, nós tivemos 9 vezes mais casos em 2021, no pico da onda de 2021 em comparação com o de 2020. E aí, logo depois, né, a gente também nessa ânsia de que saísse logo os resultados dos testes de eficácia, ensaio clínico de fase 3 para vacinas, né? Porque a gente sabia, óbvio, que minimamente para a gente conseguir conter a pandemia, não tinha outra solução. Ou algum medicamento específico contra o vírus, ou vacina. E aí, tínhamos a necessidade de nos organizar. E aí veio aquele outro grande dilema. Porque seria uma vacinação como nunca foi feita no mundo inteiro, onde a população inteira tinha que ser vacinada. Então era uma vacinação para todas as pessoas. E aí vinha a pergunta de base: todos vão tomar a vacina, mas quem vai ser prioridade?